Senta, que lá vem spoiler. Olá, queridos, estamos de volta com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler, a sua dose semanal de spoilers de filmes, séries, documentários, indústria do entretenimento. Meu nome é Rafa Prada e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Calls, mais um lançamento na surdina da Apple TV+. E para a gente poder bater esse papo aqui sobre essa série de suspense que mistura, vejam só, justamente um pouco de podcast, uma série de efeitos visuais minimalista, a gente tem aqui o nosso oráculo da sétima arte e early adopter de várias novas tecnologias e aplicativos, Rodrigo Cunha. Cunha, qual chega aqui para a gente reviver as épocas das radionovelas, mas na TV? Pois é, rapaz, eu vou te dizer que eu me peguei em vários momentos pensando, enquanto assistia essa série, mas por que isso está na TV, afinal de contas, né? Um podcast já não seria suficiente para entregar toda a ideia do diretor? E aí eu cheguei à resposta, não, porque toda aquela psicodelia que a gente vê ali na tela, eu acho que é meio que a forma aí que o diretor encontrou de estimular a nossa imaginação, né? Com certeza, Cunha. O som tá ali, mas são justamente os efeitos visuais que trazem a gente para dentro de Calls. Bom, e antes de a gente mergulhar aqui de cabeça nesse mais novo lançamento da Apple TV+, faço aqui um convite para você que está ouvindo a gente pela primeira vez, não sei daquela vez, spoiler. Acesse o nosso novo site, www.sklvs.com.br, e siga a gente também no seu agregador preferido de podcast para receber sempre em primeira mão os nossos novos episódios. Lembrando que com o nosso novo site, nosso novo blog, sugestões, críticas, elogios são sempre muito bem-vindos. E por isso a gente vai adorar saber a sua opinião sobre esta e muitas outras séries. Combinado? Então, bora embarcar nesse trem com a gente, Cunha? Bora, rapaz! Listen to me. We've had a lot of strange calls. Something's happening out there, and not just to me. Bem, queridos, Calls é uma série de TV norte-americana baseada em um programa do mesmo nome criado pelo produtor francês Timothée Rocher, lá em 2017. A produção atual, de 2021, e que chega ao streaming da Maçã agora, é um trabalho conjunto da Apple com a conceituada rede francesa Canal+. Comandados pelo diretor Fede Álvares, do bom Don't Breathe de 2016, que aliás foi pessimamente traduzido para O Homem das Trevas em português. Os 9 curtos... É ruim, né? É ruim esse nome, né, cara? O Homem das Trevas, meu Deus. Mas vamos lá. Os 9 curtos episódios de Calls trazem um suspense de primeira, você acaba sendo pego logo no primeiro capítulo. Tem uma belíssima imersão audiovisual que mistura ligações telefônicas, relações pessoais paralelas e histórias que aparentemente não se conectam, mas que explicam e amarram a série lá no final. Não se engane, a série é exatamente sobre isso. Vozes e efeitos visuais que te levam para dentro da apocalíptica, por assim dizer, história de Calls. Além da novidade de trazer para a TV os podcasts de ficção, a gente pode lembrar aqui, depois de falar um pouco mais, né, Cunha, de The Midnight Gospel da Netflix, Homecoming da Amazon Prime Video, Calls também traz um elenco, entre aspas, aqui, de peso, né, Cunha? A gente tem Lily Collins, filha do Phil Collins, participando, Rosário Dawson, nossa Ahsoka Tano de The Mandalorian, Pedro Pascal, o próprio Mandaloriano, Aubrey Plaza, aquela que fez parte daquele gigantesco sucesso dos meus filmes preferidos da vida, Scott Pilgrim contra o Mudo, e obviamente não poderia deixar de citar ele aqui, né, Cunha? Nicholas Brown, lá de Succession. Então, tem essa galera, tem muito mais gente que monta uma narrativa muito especial, como se tivesse sido, de fato, sendo interpretada por atores e atrizes. Bom, com tudo isso aqui na mesa, Cunha, vamos a uma recepção de público e crítica e o que a galera tem achado de Calls. Rafinha, para uma série aí que quebra, né, uma importante barreira, né, das séries de TV aí, a forma como a gente já está acostumado a ver, a gente pode dizer aí que a Apple mais uma vez acertou a mão depois de The Morning Show, Ted Lasso e tantas outras, né? Vamos lá para o nosso querido IMDb. Lá no IMDb, o Calls ostenta nota de 7.7, com quase 2.000 avaliações.
somente 2.000 avaliações, né? A gente está falando aí do Apple TV Plus, né? Um serviço ainda bastante restrito, pouca gente tem acesso, mas ainda assim dá para considerar aqui uma amostra de 2.000 pessoas, né? Aqui entregando uma nota de 7,7. Lá no Metacritic, ele está com 65 de 100 pontos, né, possíveis, e no Rotten Tomatoes as melhores notas, né? É lá onde a coisa está acontecendo. 91% da aprovação da crítica e 85% da audiência em geral. O que você achou? Cunha, como primeiras impressões de Calls, a gente pode dizer que surpreende. Eu preciso reconhecer que depois de passar pela experiência de The Midnight Gospel, por exemplo, quando você ouve num podcast na TV, a primeira coisa que vem à cabeça é, a gente vai ter uma baita de uma imersão audiovisual. E o que acontece aqui é que a gente tem uma baita imersão audiovisual, só que num outro formato. Você tem ali dentro, como o pessoal brincou e nós conversamos aqui antes de gravar, efeitos quase de Windows Media Player, mas muito mais evoluídos, obviamente, porque você se sente, você vê os personagens dentro de ligações telefônicas, só que traduzidos na televisão por meio de efeitos visuais puramente minimalistas, onde você tem linhas, onde você tem pontos, onde você tem objetos quadrados, triangulares, circulares, que aumentam e diminuem, sobem e descem, e é como se isso não só não impactasse na experiência, como te leva para dentro. A gente vai falar um pouquinho mais aqui sobre o roteiro, que não traz grandes novidades, né, Cunha, na verdade, mas o formato como o Calls traz o podcast, as radionovelas, os audiobooks para a televisão é muito interessante, e é uma pena que... Uma pena não, mas poderia estar num streaming um pouco mais aberto, porque tem que ser visto e ouvido por mais gente, né, Cunha? Eu fico aqui imaginando se Calls estivesse, por exemplo, no Netflix. Né, ele estaria, sem dúvida, lá, pelo menos no top 5 ali, entre as 5 séries mais assistidas, né? Cara, eu gosto muito quando alguém tenta romper, né, a forma de se contar histórias na TV, né? Eu sou muito fã aí também de cinema experimental e achei tudo isso aqui muito interessante. Quando eu li uma sinopse aí alguns meses atrás, assim, para que vão trazer isso para a TV. E eu achei, cara, que essa série também ela tratava-se ali de uma antologia, né? Mas eu tive essa surpresa, não, né? Os episódios, de fato, eles são conectados, né? Então tudo isso é muito interessante. E para mim foi meio que sei lá, é como ler um livro e imaginar um pouco as coisas, né? Por isso, eu acho, inclusive, que algumas adaptações de livros aí para o cinema não dão muito certo, porque você já tinha imaginado aqueles personagens, situações, locações, né, da sua forma. E essa é sempre a melhor maneira, né? As suas referências, você criar suas coisas. E aí a gente tem o Fede Álvares aí, né? Que é o roteirista, vai ser também o roteirista aí de Don't Breathe 2, né? É um cara aí famoso, né? A galera que curte aí cinema de terror, né? Ele fez aí o remake da Morte do Demônio. Ele dirigiu aí também um dos filmes da série Millennium. Ele teve um cuidado especial aqui, né? Que é justamente manter o abstrato na tela, para não atrapalhar essa imaginação que eu estava falando aqui antes, né? Quando a gente está ali assistindo, né? Lendo um livro, a gente já projeta o que a gente está vendo daquele ambiente. Aqui, ele não é que ele limita, né? Ele teve esse cuidado de trazer algumas formas para a tela, mas não o suficiente para bloquear a nossa imaginação. É só uma forma de conduzir para onde ele quer que a gente vá. E estou contigo também, Rafa. Eu acho que como ficção ali, ele realmente não faz nada de muito novo, assim, fora da caixa, mas eu acho que é o ineditismo do formato aí na TV que faz com que ele seja realmente algo interessante, e é por isso que a gente está gravando esse episódio aqui. Né? Interessante você citar essa parte da imaginação, né, Cunha? Porque logo no lançamento de Calls, pipocaram algumas críticas de que a série não seria nada além de uma radionovela, ou um audiobook, ou um podcast trazido de forma preguiçosa para a televisão, ou em tempos de Covid, né, sem contato entre os atores, ou até com um orçamento curto. Mas a verdade é que Calls pode, no final das contas, ajudar a formar um novo gênero de série de TV. Talvez podcasts audiovisuais, não sei se esse é o nome ideal, né, mas ele pode não só criar um novo gênero para mim, né, mas ele pode também dar fôlego para outros gêneros antigos, como o terror, por exemplo. Porque aqui é muito bom você poder dar espaço para contar histórias assustadoras ou pornográficas, né, Cunha, ou engraçadas, ou de ficção científica, como é Calls aqui mesmo, e deixar que a imaginação das pessoas
volte a criar o seu próprio mundo quando você passa a ver filmes de suspense, por exemplo. Porque não sei se a gente pode falar aqui para a audiência, mas a gente se acostumou a ver nas últimas décadas, por exemplo, filmes de terror cada vez mais gráficos e menos pânico, por exemplo, onde você ficava muito mais na imaginação, no susto, no que podia estar acontecendo. E talvez aqui esse estilo de podcast audiovisual pode estar trazendo de volta um estilo raiz de cinema, onde tudo que está acontecendo por trás é a sua imaginação que está montando, né? E não somente aquilo que o diretor ou o montador ou um designer de produção, quando a gente conversou sobre isso em The Father, quer que você veja, né? Você falou aí o termo podcast audiovisual, e eu já lembrei logo do Spotify, quando você está ouvindo uma música de um artista e ele começa a trazer algumas imagens ali, né, na própria tela do Spotify. Talvez fosse até uma forma interessante, né, de alguns podcasts darem essa abertura, né, a ferramenta da abertura para o podcast encenar alguma coisa ali. Isso é bem interessante. Cara, eu acho que sim, a gente pode estar aí diante de uma nova forma, né, de trazer histórias aí que exerçam um pouco mais a imaginação da audiência. O que eu achei muito legal ali, a gente fica imaginando, né, o que eles estão vendo, mas a gente não vê o que eles estão vendo, no fim das contas, né? O desespero que eles estão sentindo, a gente não está vendo. Então, a gente vai muito do nosso poder de imaginação. Aqueles gráficos na tela, né, parece meio fractais aquilo ali, né, cara? Eu achei genial aquilo ali, essa lembrança aí do Inamp, né, Media Player. Quem é muito dessa geração aí que ouviu música pelo Inamp, viu várias vezes aqueles fractais ali, emitindo aqueles pulsos da música, né, os sons graves. Então, em alguns momentos da série, acontecia isso, né? Sabe que é por isso que pegou tanta gente dessa geração mais velha, Cunha? Cara, porque é justamente isso, é você ver as reações do áudio na tela, mas nada lógico, né? Você que fica imaginando. Totalmente abstrato. E são aqueles gráficos 3D, né, cara, que vão criando essa dimensão na sua mente e vai te ajudando a co-criar esses ambientes, né? Eu acho que é uma coisa mútua ali do diretor. Tem até aquele episódio lá da mãe, né, que mostra ela perdendo os braços, e a gente vê um efeito de tentáculos ali indo na direção do filho. Cara, eu achei aquilo espetacular. Eu imaginei o quarto dele, imaginei a mãe correndo atrás dele, ele chaveando a porta, ela batendo, né? Então, cara, fractais só pegando um pouquinho a gente pela mão, né? Ó, vem para esse lado aqui. Exato. Então, e aí você imaginou de uma forma, eu imaginei de outra, completamente diferente, né? As nossas referências são diferentes. Eu gostei também, Rafa, muito desse charme meio retrô, sabe? Computadores ali meio 8-bit, low-tech, sabe? O próprio... eu li uma entrevista aí com o Fed, né? Fed, engraçado o nome dele, a gente fala em português, né? O Fed Álvares. Que estranho, né? Eu ainda não sei se é Fed, Fede... Eu não sei, eu também não sei, Vamos de Fed Álvares mesmo. Exato. E ele fala que ele tem um Commodore 64, né? Um computador bem antigo, né? 8 bits. E, cara, eu tava assistindo essa série com meu irmão, em alguns momentos ali, alguns episódios, naqueles gráficos fractais, ele falou, caramba, olha aí a capa do Dark Side of the Moon, aquele prisma, né, com aquele arco-íris sendo projetado assim, será, cara? Será mesmo? E aí eu li nessa entrevista que ele é um dos maiores fãs de Pink Floyd e ama o disco Dark Side of the Moon e resolveu colocar no fractal lá, uma homenagem, né, cara? Psicodelia. E eu lembrei pra caramba, Rafa também, do clipe do Radiohead lá, da música House of Cards, que é exatamente isso. A música bem inteira... lembrado, Cunha, bem lembrado, cara, bem lembrado. Exatamente essa ideia, sabe? Então, puta, cara, isso me fisgou pra caramba. Engraçado, Cunha, na minha cabeça, as histórias também se passavam numa época distante. O capítulo do Vizinho Estranho, que o Pedro Pascal estrela, por exemplo, eu visualizei uma daquelas vizinhanças norte-americanas mais antigas, Idem, porque cara, eu também. É da Califórnia, então eu já comecei a pensar naquela cor mais sépia, né? Mais terra. Casa sem muro, aquela coisa. Casa sem muro, exatamente isso, um negócio um pouco mais rústico, mas ainda assim super organizado e tal. E tudo isso, né, somente com ligações telefônicas. O capítulo que melhor representa essa construção gráfica, junto com as ligações telefônicas, é o segundo capítulo, que é o início. Onde as pessoas, a gente até fez essa brincadeira aqui no início, né, Cunha? Onde você tem o Mark, que deixou a esposa para trás, grávida, e dentro da construção do tempo, você vê que ele está sempre no meio do capítulo ali, e as pessoas em volta orbitando, mas cada vez mais distantes,
né? Elas estão próximas, mais longe, porque ele está só dirigindo numa estrada que na cabeça dele está super próximo de casa, né? E também eu comecei a visualizar já Mojave Desert, lá da Califórnia, que o cara está dirigindo até Tucson, e ele só vê terra e não vê mais nada, e a verdade é que ele está viajando no tempo, entre aspas, né? Então, assim, para mim é impressionante como eles conseguiram, com ligações telefônicas e pontos na tela, trazer essa vivência, né, do cinema ou da série de TV para uma telinha de televisão ou no computador, né, Cunha? Rafa, caramba, cara, quando você falou desse episódio, né, a gente tem o personagem lá dirigindo, né, no deserto, e eu também imaginei exatamente dessa forma, imaginei aquelas linhas de transmissão, sabe, de energia no canto. Puta, cara, aquilo não saiu da minha mente. E aí eu comecei a pensar na possibilidade, e se filmassem isso, como é que iam conseguir, sabe, fazer isso? Não sei se seria possível, uma pessoa dirigindo a vida inteira, sabe, ali no deserto, eu acho que ia ficar vazio, sabe, não ia entregar essa ideia de viagem no tempo, ia ter que ser algo muito psicodélico, que não ia fazer sentido, eu acho, né? Então, esse episódio realmente é muito legal, acho que foi o primeiro mindfuck que eu tive com a série, foi aí. E ao longo ali tem vários episódios interessantes, mas o meu predileto, cara, é o episódio do avião, né? Esse episódio do avião, cara, nossa, cara, incrível mesmo. Aquilo ali quando as pessoas começam, né, a olhar no celular, porra, tá aqui na notícia que esse avião já caiu, isso. E ali você começa a perceber que todos os outros capítulos fazem sentido, né, Cunha? Sim, essa coisa de tempo, né? Ali, isso, exatamente. A temática, isso, né? A temática dos trens, né? Que você tem as dimensões paralelas, cada uma rolando 2 segundos à frente, 1 segundo atrás, ao mesmo tempo. Realmente é incrível, Cunha. É muito legal, cara. É muito legal. E aí que a gente, né, tem essa ideia de que, puta, ele tá falando de tempo aqui, cara. Então essa ideia ali que é muito discutida, né, na ficção científica sobre o universo paralelo, não, isso aqui de fato está acontecendo no episódio, né? Ele brinca muito com esse conceito. Então isso tudo é muito interessante. E esse episódio do avião, inclusive, ele brinca muito com grafismo também. Ele começa a projetar o avião, né, através daquelas linhas. Você entra no avião. O último episódio, ele faz uma ligação lá com o primeiro, né, para fechar toda a série. Exato. Né? Então, exato. Que seria, na verdade, o fim numa outra dimensão, né, Cunha? Exato. É só isso, né? A gente não sabe o Rafael dessa dimensão, o Rafael da 4ª dimensão. Se o Rafael da 5ª dimensão um dia falou com o Cunha da 2ª dimensão, a gente não tem como descobrir isso, né? E isso que é o legal da série, porque a gente consegue pensar em tudo isso, né, dentro do contexto da série, do roteiro, e não o começo ao fim, mas a forma como ele é apresentado, né, Cunha? E aí é isso, Rafa, essa coisa do multiverso, né, que não é mais, deixa de ser um conceito filosófico, né, e aí passa a existir, né, cara? Você começa a entender, de fato, que existe ali aquele... tem consequência de você fazer aquelas coisas, né? Então, se você mudar o comportamento no passado, você paga com a própria vida, as pessoas começam a cair o braço. Exato. É muito surreal, cara. Você imaginar. Então, você começa a beber naqueles filmes slashers da década de 80 e imaginar a cena de um braço caindo de um cara, sabe? Não, e Cunha, eu misturei tudo isso, esse terror gore, né? Junto com um pouco de Dark. Não sei se eu viajei, porque aqui atitudes em outras dimensões têm consequências. Em Dark, atitudes em outras épocas não têm consequência. Exato. Então são coisas diferentes, mas que elas acabam se encontrando em algum momento, né? E, gente, quem não viu tem que ver, né, Cunha? Tem que ver. Cara, tem que ver. E nesse último episódio, né, o pai dela, né, que tem uma relação péssima com ela, ele fala dessa máquina do tempo que ele construiu. E aí, como você falou aí de Dark, cara, eu visualizei aquela máquina de Dark, exatamente a mesma, na mesma sala, sabe? Porque era a última referência que eu tive daquilo ali. Caos, ele traz um roteiro ali com poucas novidades, né? Ele não chega a surpreender. Ele mistura aí suspense com ficção científica, onde basicamente o grande valor está justamente aí na construção do meio e não do fim da série, né? Essa jornada mesmo. Ainda assim, é bastante surpreendente o quanto pode ser contado sem a gente ver uma ação propriamente dita na tela. Será que isso tem futuro? Aliás, cara, me peguei aqui pensando também. Será que cabe uma temporada 2 de Calls? Ô, Cunha, eu torço muito para que isso seja de verdade o nascimento de um novo gênero. Porque é muito legal você ver uma série que tem capítulos curtos, a média de duração é de 12 a 15 minutos, super curtinho,
te prende na tela, você fica com medo, fica ansioso, você quer saber o que está acontecendo, você imagina. Cara, é multissensorial, é muito maluco o trabalho que os caras fizeram aqui. É muito bacana. Se você conseguir ver na tela da TV grande da sua casa, melhor ainda. Porque vai ter um som estéreo, com as imagens grandes. Eu torço muito para que a gente tenha futuro, que a gente tenha outras séries que tragam o mesmo estilo. Não sei se comédia, não sei se podcasts de sexo, podcasts de ação vão ter o mesmo efeito que um podcast de suspense e terror tem aqui em Calls, mas torço muito para que isso aconteça. Temporada 2 de Calls, cara, eu acho que como é multiverso, né, como a gente tem ali uma série de histórias que podem ser contadas em volta desses universos paralelos, eu acho que dá para ter uma temporada 2, sim. Eu acredito que com o investimento baixo que tem dentro desse tipo de série, é uma possibilidade, e eu acho que o campo é vasto, né, Cunha? 2, 3, 4, 5 temporadas, e sempre trazendo novas histórias, mas talvez usando novos elementos, novos personagens, não sei, mas eu acho que dá para fazer sim. O que você acha? A Apple TV também ela tem um histórico, né, de investir em originalidade, né, em shows diferentes, então eu acho que ela não vai abrir mão aqui. O Fede Álvares é um diretor aí que geralmente ele escreve tudo que ele dirige também, então eu imagino que a gente não vai ter somente essa primeira temporada, eu acho que ele já tem em mente aí um universo construído, né, um multiverso, na realidade, construído. Eu gosto muito também do fato da série ela ter 15, 20 minutos, né, alguns episódios um pouquinho maiores, menores, que faz você ir naquela mesma pancada, já assistir tudo. E eu tive uma experiência um pouco diferente, cara, porque os 2 primeiros episódios, Rafa, eu assisti na televisão da sala, na televisão lá 50 polegadas e tal. Só que quando a gente assiste, assim, algo na TV, né, e a gente está falando de uma série que exige muita imaginação e concentração, ali o seu canto esquerdo, direito, né, você está vendo pessoas passarem, né, tem um mundo acontecendo. Aí eu resolvi ter uma experiência diferente. A partir do 3º episódio, eu comecei a assistir de fone de ouvido e com a telinha fechada do notebook. Cara, foi outra coisa, sabe? Interessante, porque eu não tinha mais fuga. Exatamente, eu entrei de cabeça mesmo. Ficou muito mais interessante, cara. E, cara, falando de futuro, eu também acho, assim, é um negócio muito barato de ser feito, né? Inclusive, na pandemia, foi muito fácil, né? A gravação mesmo aconteceu como se fossem ligações, porque, de fato, eles estavam fazendo ligações pelo Zoom, né? Então, foi muito fácil e natural eles fazerem isso. E o diretor falou que não foi por conta da pandemia que aconteceu, já estava planejado. Na realidade, a pandemia só facilitou, né? Tinha atores ali que estavam deitados de manhã, gravando suas cenas, porque no próprio personagem deles na série eles estavam deitados. Então, é uma coisa que no estúdio, talvez você não conseguisse reproduzir, né? Então, cara, assim como você, já andei pesquisando aqui no Google para ver se já foi anunciada a 2ª temporada, mas a Apple TV, ela não costuma, né? A Apple em si, ela não costuma ficar antecipando que vai ter 2ª temporada agora, tal. Eles deixam rolar. Né? Eu acho que a briga da Apple em relação aos outros streamers é completamente diferente, né? Eles ficam tentando trabalhar numa liga própria, aparentemente, né, Cunha? Assim, não vamos se importar muito com os outros, tá? Vamos seguir nossa tocada aqui. E tem funcionado, né, Cunha? Porque cara. Se você vai parar pra pensar, né, The Morning Show, Ted Lasso, são baita séries que a gente não sabe se vai ter 2ª temporada ou não. Todas têm o gancho para isso, né? Especialmente Ted Lasso, que inclusive ganhou um monte de Golden Globe e Grammy Awards também, né? Acho que assim, é uma outra liga. Antes de a gente ir para as notas aqui, Cunha, a gente podia deixar um apelo aqui para Apple TV Plus, né? O pessoal dá uma melhoradinha na navegação web, né, Cunha? Rapaz, isso aí, isso é um negócio complicado mesmo, cara. Eu vou te falar, Rafa, que quando eu assinei a Apple TV, foi para assistir o Morning Show lá atrás, né? Que eu queria assistir para ter experiência mesmo no serviço de streaming. Na ocasião, eu só tinha o Chromecast. E aí eu fui lá, né? Comprei o Chromecast, beleza, vou conseguir sincronizar a tela aqui do computador e ver na TV. E, como a Apple a gente já sabe, né? Ela não aceita nenhuma integração com nada, e muito menos com o Google. E aí eu tive que passar pela experiência de ver no browser, que é terrível, né, cara? Assim como a gente estava conversando antes de gravar aqui, você não consegue achar as coisas lá dentro, você não consegue continuar algo que você começou ali atrás. E a minha experiência só mudou depois que a Apple começou a abraçar outras plataformas, né? Ela lançou o aplicativo da Apple TV no PlayStation, lançou o aplicativo da Apple TV agora nas TVs Samsung, LG.
e aí tudo bem, né? Tem a busca, e a experiência é muito parecida, inclusive, com o próprio setup box deles da Apple TV, aquele pequenininho. Como o meu é antigo, a geração 3 ainda, então eu acabei abandonando ele, eu só sincronizo as coisas do iPhone, mas para quem tá chegando, cara, e quer conhecer essas séries agora, a Apple tá pecando demais. Eu sei que ela tá trabalhando com isso, mas o ritmo dela é muito mais lento, né? A Apple parece que vive num multiverso, numa outra dimensão, onde o tempo é diferente, e ela impera. E nesse universo aqui não é muito diferente, né, Rafa? Ela impera também. Porque funciona, né, Cunha? Então, funciona. É isso, é por isso que as mudanças são mais lentas mesmo. Mas, Cunha, vamos seguir aqui agora para a gente poder encaminhar para o nosso final de episódio de Calls, enquanto nós estamos na nossa própria dimensão e na mesma, por enquanto, aqui. Queria saber de você aqui. Você enquanto, que pensa, né, hein? Eu estou fazendo aqui, estou falando exatamente as mesmas falas lá do episódio de 2 anos atrás. Você que pensa. Cunha, de 0 a 100, quantas poltronas amarelas você dá para Calls? Cara, Calls me surpreendeu muito, né? Como eu falei no início do episódio aqui, quando algo muda a forma, né, como a gente está acostumado a ser levado e conquistado por histórias, a narrativa em si, me surpreendeu bastante. Eu gostei das formas gráficas ali, os fractais, essa referência mais retrô, os atores, né, que estão aí por trás disso tudo, a forma como ela foi gravada, o trabalho do Fede Álvares. Eu dou para ela 90 poltronas amarelas, cara. Eu daria mais se, de fato, ela tivesse ido além no sentido dramático da coisa, da ficção em si. Ela basicamente repete muita coisa que a gente viu, mas a forma disso é muito interessante. Então, acho que 90 poltronas amarelas aí é uma nota bem dada. Eu vou tentar manter a minha coerência aqui, e eu diria que, como inovação, é uma grande novidade, o formato feito, né, apresentado no audiovisual, muito legal de a gente trazer formato de podcasts curtinhos, de ficção para dentro da televisão. Elenco muito foda por trás das vozes, das ligações telefônicas. Só acho que peca mesmo um pouco nessa questão do roteiro em si. Né? Assim, talvez eles não tenham ousado tanto por já ser uma ousadia o formato. Então a gente tem um roteiro bem tradicional, bem tradiça mesmo. Você tem o começo que começa no fim, você tem o começo que está no segundo capítulo, e depois você tem o fim que amarra tudo. Não é uma grande novidade, ficção científica puramente na tela. Por isso que eu dou 84 poltronas amarelas para Calls. Muito bem, meus amigos, e aqui dentro dessa nossa mesa do Senta Que Lá Vem Spoiler hoje, nossa mesa de cozinha reduzida, somente eu e Cunha, chegamos à média, a excelente média, na verdade, de 87 poltronas amarelas para Calls. Então, Cunha, vamos agora caminhar aqui para o nosso final. Agora é final mesmo, né, gente? Vou pedir para você deixar aqui um tweet, uma mensagem de apoio, uma mensagem de incentivo, vá assistir Calls. E por que assistir Calls, Cunha? Cara, assistir Calls pela forma como o diretor conduz a sua imaginação, mas ele não reduz a sua imaginação, ele conduz a sua imaginação. Ele conduz a sua imaginação. E deixe se levar pelos fractais na tela, assista numa tela de notebook com fone de ouvido. Vai ser incrível. Eu vou dar um RT no Cunha aqui, porque os efeitos visuais são absurdamente inclusivos e efetivos. Isso que é o mais legal. Não é firula, né, Cunha? Não é um negócio que está ali só para deixar bonitinho. Não, faz sentido. E, Cunha, vou seguir a sua sugestão. Vou assistir no notebook com um fone de ouvido muito bom para tentar sentir melhor essa experiência. É isso aí, minha gente. Vou lembrar vocês aqui que toda semana, quase sempre às terças e quintas, nós temos novos episódios fresquinhos aqui no Senta Que Lá Vem Spoiler para você poder escutar por aí. Eu vou aproveitar essa saideira para agradecer a presença do nosso oráculo do entretenimento. Obrigado, Cunha, e até a próxima. Valeu, meu querido, valeu, meus queridos, e eu adorei o quase sempre às terças e quintas. Esse é o nosso universo do Senta Que Lá Vem Spoiler. Valeu, meus queridos, até logo. Valeu, Rafa, um abraço. Obrigado, Cunha. Quem sabe na outra dimensão, toda terça e quinta, às 8 da manhã, esteja acontecendo isso. Obrigado, um beijo e até o próximo tempo.